boa tarde, bom dia, boa noite! Buenas noches. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Beyond the Cave. Tem algo diferente hoje aqui, né? Assim, um clima diferente. O que é o dia? O que tá acontecendo diferente aqui? Mudou de quinta pra segunda, é isso. Mas a felicidade continua a mesma, meu amigo. Isso aí. E hoje temos um convidado mais do que especial. Mantendo o grande estilo. Putz, esse estilo que, vou te falar, tá cada vez melhor, que a coisa só progredindo. Agradecer o querido Alexandre Denjulio, que agilizou pra gente aqui. Digníssimo. Mas antes de apresentá-lo formalmente, Camara, fala pra mim, o que os caras precisam fazer aí, velho? Bom, pessoas queridas dos nossos corações, vocês precisam apertar o botão, vocês precisam colocar nós no speed dial. Vocês precisam ser fã nosso, ajudar a gente aqui a trabalhar o jogo. Então, por favor, aperta o negócio, faz aquilo lá. Caião, o que é que eles têm que fazer? @Beyond the Cave PDC, cara. Clica lá, ajuda a seguir a gente, ajuda a continuar esse projeto. Pessoas fantásticas, né? Elogios fantásticos, interações muito legais. Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo pelo carinho de vocês todos e vamos seguir, vamos pra cima. Lembrando que tem um grupo no WhatsApp, né? Uau. Agora a gente criou aí para até ter um contato direto, pessoal que faz pergunta, que quer participar mais diretamente do bate-papo. Agora a nossa camisa ficou famosa, né? O Denão da Massa. Denis Xavier, maravilhoso. Pintou com ela lá, Nossa, cara. causando meu, por todo canto. Inclusive, o nosso convidado vai ganhar uma no final, mas vamos deixar isso pro final. Apresentar o Renato Batista, do MBL, de há 27 anos, paulistano, igual nós, formado em Relações Internacionais pela SPM, cientista político pela FESP aqui em São Paulo, gestão pública e de política pública na GV, coordenador nacional do MBL desde o começo, né, 2015, está lá desde o começo. Isso. Presidiu o Patriota, aqui de São Paulo, na campanha do Arthur Duval, a prefeito, votei nele inclusive. Eu também. Trabalhou na consultoria Insight Geopolítica com o professor Roque, o Eni Zico Kie, e se formou no Renova BR Cidades aí, que está em alta. Tivemos pessoal muito bom saindo de lá. Host do The Hatcast, escolhido como uma das lideranças do Renova e pré-candidato a deputado estadual aqui em São Paulo. Qual partido? Olha, essa é uma pergunta que eu poderia te responder daqui a 10 dias. Cara, boa noite e obrigado por ter vindo aí tomar uma breja com a gente, trocar uma ideia do que é importante pra gente, que é por isso que a gente tá fazendo isso. Então, muito obrigado, velho. Valeu, obrigado. Essa pergunta do partido aí não dá pra responder hoje, mas né, a gente mudou de partido. Teve uma passagem relâmpago aí agora pelo Podemos, mas estamos acertando tudo aí. Tem mais 10 dias ainda para as pessoas filiarem que querem se candidatar esse ano. Então, ainda estamos fechando isso aí. Tranquilo, daqui 2 semanas você volta. E aí a gente conversa de novo. E aí você fala essa parte pra gente. Fechou. Mas beleza, vou começar aqui perguntando. Posso começar perguntando dessa vez? Só eu, né? Cara chato. Mas assim, como a gente vê que pelo seu currículo, né? E a gente que te acompanha aí nas redes, a gente vê que você tem uma forte ligação com geopolítica, então a gente não tem como fugir nesse primeiro momento de falar disso. A primeira coisa que eu queria saber, que nós queríamos saber, é que como você enxerga uma criação de uma nova ordem mundial, né, um equilíbrio, ainda mais depois agora dessa invasão da Ucrânia pela Rússia. Missão especial militar. Desculpa, é verdade. Foi uma missão militar. Bom, beleza. Como que você enxerga essa nova ordem a partir desse acontecimento agora? Cara, vamos lá. A Rússia ela tem um projeto expansionista, né? Todo mundo sabe, é uma autocracia. Né? Autocracia é um nome bonito que estão dando para um regime ditatorial lá. Tem um regime expansionista que é voltar ao tempo da União Soviética, de ter todas aquelas ex-repúblicas soviéticas que não fazem mais parte hoje da Rússia. Então, o Putin é um cara que quer voltar a esse tempo. Ele é um cara que, na época da União Soviética, ele era da KGB. Então, ele viu a derrocada da União Soviética e ele
acredita que tem que voltar àqueles grandes tempos, supostos grandes tempos. E para isso ele tem esse projeto expansionista de pegar ali as ex-repúblicas soviéticas. Agora, a resposta que o Ocidente está dando, no meu ponto de vista, está sendo muito firme. Está sendo muito firme em brecar esse avanço dele. E se assim ele tentar tomar medidas mais duras, mais invasivas, chegar a países da OTAN, aí a gente vai estar falando de um conflito muito maior em escala mundial, que é o que eu acho que hoje está acontecendo, a gente está escalando para isso. Agora, enfim, por um lado tem esse projeto dele, por outro tem a questão da paz democrática, né? Que é uma outra teoria de que países que são democracia, eles não entram em conflito entre si. E esse é o outro lado que também tenta, né, se expandir mais, de levar outros países a se tornarem democracias. A China. E a China, cara? Minha pergunta, ela é bem direcionada a gente dividir o que você disse, Oriente e Ocidente, mas eu acho, na minha opinião, que a China é um player importante nesse cenário. Uhum. E, teoricamente, ela estaria de acordo ou aliada à questão russa, pelo menos uma parte disso. No final, óbvio que a gente não sabe o que vai acontecer, mas no final, não existe uma tendência de quem está ganhando mais com isso ser a China? Tem uma tendência da China estar ganhando mais com isso. Por exemplo, as empresas e todas as sanções que a Rússia tá recebendo no momento, ela está saindo muito prejudicada. Um dos caminhos que indicam para a possível recuperação econômica dela é a China comprando as próprias empresas principais russas, né? Questão de óleo, de gás, a China adquirir isso para ela, ter uma influência maior no território russo. Tá vendo que enfim, a Rússia é um país gigante, país vasto, etc., mas está com uma economia que está em frangalhos. Apesar do alto poderio militar que tem, um dos maiores do mundo, o maior do mundo, né? Então a China vai tentar fazer esses movimentos de... não seria para ajudar a manter ou recuperar a economia russa, mas seria para benefício próprio. Agora, também tem outros conflitos entre China e Rússia que não... às vezes as pessoas acham que ali são dois países aliados. Não, cada um tem o seu método, tem a sua maneira de ser expansionista, né? Que nem a Rússia tem essa questão de tentar voltar ao que era a União Soviética. Enquanto isso, a China tem um projeto de expansão que ela passa a comprar diversos ativos, diversas empresas ao redor do mundo. Tanto que tem muitos lugares no mundo que criam leis proibindo que se haja monopólios estrangeiros. Por exemplo, a gente viu muito essa discussão aí agora na questão da Huawei, né, que é uma empresa ali que queriam usar para o 5G, etc., mas é uma empresa que também tem a questão de reconhecimento facial, etc., e isso seria de interesse dos chineses. Então, muitos países passaram a bloquear esse tipo de tecnologia. Em outras questões também, falando, olha, a China está querendo comprar isso daqui, aparentemente, a curto, médio prazo, isso é bom para a gente, economicamente, mas não é o futuro que a gente queira, né? Com um outro país aqui tendo monopólios tão importantes para os nossos países. Então também tem essas outras questões aí que tem que ponderar. A minha pergunta é assim, né? Talvez a manifestação política dessa nova ordem, ou depois, né, desse pós-guerra, dessa filosofia talvez um pouco niilista e enfim, né? Essa fragmentação política que ocorreu, assim, a minha pergunta até então era assim: o Ocidente está em crise e a questão, e isso não sou eu que digo, né? Existem, né, várias teses em relação a isso, crise no sentido cultural propriamente dito. Acompanhando, né, o desenrolar desse conflito e tudo mais, a gente vê que existem outras formas de resistência que a gente não contava e não tinha visto até então. Então, assim, até que ponto, na tua visão,
Você acha que essa crise do Ocidente ela vai se acelerar no sentido de que, olha, o produto talvez dessa guerra seja um alinhamento mais próximo, né, entre Rússia e China e o mundo se polarizando cada vez mais, né? Ou não, esse sinal de resistência e de, vamos chamar assim, de cancelamento ou saída de toda a parte, né, comercial, essa nova forma de encarar ou de se agir na guerra e tudo mais, isso dá um alento para a civilização ocidental, né? Como é que você vê essa... Cara, eu acho que assim, quando rolou essa invasão, né, a maioria das pessoas olhavam aquilo e falava, putz, caramba, o Putin tá indo lá, tá fazendo o que bem entende, telegrafou que ia fazer isso e ninguém fez nada. A gente ficou olhando. O Ocidente tomou diversas medidas que foram vistas lá fora como algo ridículo, né? A questão do Afeganistão, por exemplo, da saída das tropas, foi humilhante. Só que com o passar do tempo e desse conflito, como você bem citou as questões das sanções, etc e tal, eu acredito que isso tenha mudado um pouco. Essa visão que as pessoas estavam tendo de que o Ocidente não conseguiria fazer nada, não conseguiria reagir de nenhuma maneira. Uma das sanções, uma das questões das discussões das sanções que tem, foi tirar a Rússia, por exemplo, de praticamente todo o sistema financeiro. Isso jamais ocorreria do outro lado, se fosse o contrário, né? Os Estados Unidos, o dólar, enfim, a moeda, vamos dizer assim, em termos mais leigos, chulos, assim, universal, né? Usado em qualquer lugar, é simples. Os Estados Unidos, ele tem o poder da moeda, então ele pode aumentar, pode fazer, né? Claro, dentro da teoria econômica, para não fazer nenhuma maluquice, mas tem o poder da moeda. Agora, a Rússia não tem, né? A Rússia não tem, os outros países do Oriente também não. Você não vai passar o mundo todo, passar a negociar em yuans, sei lá, chineses. Isso não acontece. Então, acho que também teve uma demonstração de força, não só dos países do Ocidente, mas também de, enfim, outras formas de mobilização, que nem você falou, das empresas terem feito essas sanções. Então, eu acho que mudou um pouquinho o que as pessoas esperavam de reação. Cara, dessas sanções, a gente vê que a China ainda faz negócio com a Rússia, né? Vários países do Ocidente que comportam aí uma grande parte da economia global estão fechados à Rússia de vários quesitos. Só que a Rússia também detém a questão do gás, do suprimento de gás da Europa. E existe uma questão da Rússia vender muito petróleo para a China. E a China está passando agora com a Omicron um novo lockdown, aí podemos dizer assim, né? Tem algumas teorias para isso que a gente estava até falando antes, mas primeiro porque teoricamente a vacina que eles usam na China não tem tanto efeito contra essa variante. Também a questão deles terem ficado muito fechados, não terem tido tanto contato com o vírus, né, e fez com que isso tivesse acontecendo agora. E isso faz com que diminua a produção interna chinesa. Consequentemente, diminui a compra de petróleo russo. Aí eu pergunto, com o mundo fechado, e teoricamente a China sendo uma parceira direta, só que diminuindo essa compra russa, da onde que esses caras vão tirar dinheiro para continuar financiando essa guerra? Cara, isso de fato ocorreu assim, mas eu acho que não é numa escala que poderia interferir ou não na China adquirir esses ativos. Tanto que é o que já está caminhando para isso. Já tem, enfim, diversas notícias, etc., especulações da compra de empresas, empresas que antes eram, né, vamos fazer um comparativo aqui para quem estiver ouvindo, sei lá, da China está comprando como se estivesse comprando uma Eletrobras lá na Rússia. Isso já está acontecendo. São grandes empresas que possuem ativos importantes. Então eu não acho que... Claro, isso influencia de como que vai andar o projeto de expansão econômica chinesa. Mas ainda não é o que vai fazer com que isso não ocorresse, né? Isso vai ocorrer, né? A compra desses principais ativos aí, desses recursos mais escassos. Isso, eu acho que é assim... eu acredito que esse conflito ainda vai durar muito mais tempo. Quanto tempo você acha que isso dura? Então, assim, o único estudo que a gente tem para poder tentar embasar isso daí
é um da Uppsala Conflict Data Program, que eles disseram que 24% dos conflitos eles duram até um mês e 25% duram até um ano. E os que passam de um ano duram em média 10 anos. Então, assim, e também se a gente pegar o histórico russo dos últimos conflitos, Geórgia durou 7 dias, conflito russo-húngaro durou 3 dias, conflito na Chechênia durou, sei lá, acho que... 2 meses. Acho que foi. Por aí. O da Crimeia durou 30 dias. Essa era a aposta, né? Sem querer te interromper, Renato, mas já Não, por favor. aproveitando o gancho, eu acho que essa era a aposta do regime, né? Sim. Imaginou que ele foi chegar em Kiev Isso. fácil. Desculpa. Quando rolou a invasão, o sistema de inteligência norte-americano dizia que a Rússia tomaria Kiev em 96 horas. Tipo, assim, já era pra ter acontecido. Então, há uns 25 dias atrás. Acho que a gente tá no 25º, 26º dia hoje. Então já era pra ter ocorrido, supostamente. Então, pra você ver o nível que foi a reação, né? Tanto hoje a gente já tá falando que, poxa, vai passar de um mês, e aí? Vamos até quando? O ponto é, a partir do que tá acontecendo lá, eu acho que aí começa a gerar outros conflitos que estavam ali ululando pra acontecer, e eu não vejo como sair disso agora. Além do fato de, para acabar um conflito, e esse próprio estudo que eu citei aqui, ele também dá alguns dados mais ou menos para a gente poder imaginar isso, de como é que seria para terminar com o conflito. Seria com cessar-fogo, ou com a vitória de um dos lados, claro. Como é que se daria um cessar-fogo, né, nesse conflito? Qual tipo de negociação teria que ser feita? Vamos lá, o primeiro ponto. A Ucrânia teria que se comprometer a não entrar na OTAN, senão acho que não... Nem senta na mesa com os russos. Até aí, beleza. Eu queria, sem querer te cortar, mas eu queria perguntar, porque eu tenho uma opção uma opinião um pouco dissonante. Na minha opinião, eu vejo que uma coisa que é pouco falada, eu vejo a OTAN como um potencial mais expansionista. Foi uma expansão da OTAN para dentro da Ucrânia. A Ucrânia era um buffer zone, não é de hoje. Na verdade, a Ucrânia, a Bielorrússia e a Rússia eram a base do que era constituído como a tal da União Soviética. E foi o conflito ensejado pela expansão da OTAN. Eu vejo de novo, é uma dialética, né, que nós estamos tendo. Que o ponto aí é o seguinte, né? A expansão da OTAN foi feita como? Não foi feita na base da porrada da invasão, entendeu? Foram os países que quiseram, de alguma maneira, aderir. Mas, a Ucrânia, por exemplo. A Ucrânia tinha um governo que era totalmente alinhado à Rússia até 2014, até ter a questão da Crimeia. A população de lá, de maneira soberana, por meio do voto, decidiu mudar, tirou o governo, e aquele governo, com o apoio maciço da população, quis entrar no OTAN, né? Quis, ao menos, iniciar essas conversas aí. Eu te entendo, mas o que eu ouvi de um realista falando, político, realista falando, não é porque eles queriam que eles poderiam, porque isso gera Claro. O próprio Zelensky já reconheceu isso na última semana. O que eu vejo como tácito, e por isso que eu peguei o gancho, porque eu achei que você foi muito pontual e correto, para chegar no fim, eu acho que tem que ter duas coisas que aconteceu. O Putin tem que ter uma resposta, um ganho político, e a Ucrânia tem que se comprometer por um período extenso e ficar desmilitarizada. Aí também entra a questão das outras zonas que já estão sob influência russa, que era da onde começou Donetsk e Lugansk, enfim, outras áreas que agora a Rússia já tomou. Que era russa, né? E isso eu achei interessante, porque a Ucrânia, embora ela seja lógico... Apesar que, hoje, se você pegar os números da opinião popular destes lugares, eles já indicam que, assim, por mais que antes até tinha uma simpatia pelo lado russo, por, enfim, todas as questões que aconteciam... Já tá todo mundo odiando os caras. Já tá todo mundo odiando os caras. É o ódio da guerra, né? É o ódio da sem guerra. dúvida. E o ódio da guerra é um dos pontos que faz com que... Olha só que curioso isso. O Zelensky, ele tá com 91% de aprovação popular. Os que eram mais pró-Rússia, que aliás ele até mandou bloquear lá os partidos, suspender, sei lá, estão aplaudindo a maneira com que ele tá lidando com o conflito. E esse tipo de conflito também faz com que gera nacionalismos até exacerbados. Foi assim na Alemanha, foi assim em vários outros países.
Então, a guerra, de alguma maneira, acaba com a polarização e une de alguma maneira. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E cria uma outra polarização, né? Porque tem um vizinho que é radicalmente oposto a você, no sentido Ucrânia-Russa, cria um novo cisma, tal qual foi o cisma em Berlim, no final da guerra, Berlim Ocidental e Oriental. Tanto que o muro foi a falha geopolítica, né? As placas tectônicas geopolíticas se encontram lá. E esse vai ser o novo racha geopolítico. Mas eu achei engraçado o que você estava falando, no sentido de que falou que ele não contava, só retomando o nosso assunto, ele não contava com a reação. E eu acho que você está corretíssimo no sentido que ele não contava com o Reino Unido enviando armamento, ele não contava com a Alemanha se comprometendo em se rearmar e fornecendo diretamente material bélico. E se militarizando aí depois de tanto tempo. A Turquia, a Alemanha no início... Até a Turquia. A Alemanha no início chegou a dizer que enviaria 5.000 capacetes. Virou até um pouco piada, né? Pra você imaginar, pô, 5.000 capacetes. Hoje tá o Ashton Kutcher doando 50 milhões de dólares pra Ucrânia. Tem um campeão da NASCAR que tá mandando 1 milhão de munição, 1 milhão de projéteis pra suprir. E tem, só esquecer, tem um ponto passa um pouco batido, mas tem um muito importante, porque a Ucrânia está usando muito drone. E o drone que eles estão usando é o Bayraktar, que é da Turquia. E isso é uma resposta da Turquia à guerra na Síria, onde a Turquia e os Estados Unidos ficaram do lado e o Bashar al-Assad e a Rússia ficaram do outro. Então é engraçado essa questão geopolítica, né? Quando você é inimigo de um cara numa guerra, basta ele entrar em outra, que você virou amigo do inimigo dele. Isso é geopolítica. Geopolítica é esse jogo, né? Muito interessante. E, cara, e vocês falando disso, né? O pessoal doando. Cara, eu tava vendo hoje que a galera no mundo alugou 490 mil quartos na Ucrânia através do Airbnb. Você vai lá pra Ucrânia passar umas férias agora? Você não vai. Mariupol, Não, parece que Mariupol é melhor. Parece que o clima tá quente agora em Mariupol. Parece que tá meio ruim, mas os caras fizeram isso pra por quê? Pra dar dinheiro pra galera lá. Né? Sem contar aquelas ações de você alugar casas para ucranianos recebendo expatriados e fugitivos da guerra, né, cara? Estamos em 3 milhões e meio. Você falou de Mariupol, hoje a Rússia deu um ultimato, né, para o governo de Kiev. Disseram que eles tinham até hoje 6 da manhã para se render, senão eles iam duplicar, triplicar a quantidade de ataques lá. Só para falar que hoje é 21 de março, tá? Porque o episódio... Sim, já vai ser outro mundo. Os caras vão falar que ele já sabia. Não, mas nós vai estar todo mundo em abrigo nuclear, se escondendo do inverno nuclear. Nós estamos em 21 de março, cara. Essa solidariedade animal, eu acho que é uma das coisas que fica da guerra, assim, que quando você provoca o ser humano, né? Que ele realmente ele bate de frente, ele não tem medo. E a segunda coisa que me chama muito a atenção em relação à guerra é a coragem da galera, não da galera que está na linha de frente, mas da galera que está lá na Rússia. Então, a gente estava falando também da jornalista, Luciana Kova, lá, que apareceu no meio do jornal com um negócio lá ao vivo, falando, não, a guerra é o cacete, vocês estão tudo errado, né? Então, puta, cara, Você sabe que eu vi também, eu não sabia, ignorância minha. Eu vi vários caras que com um cartaz branco sendo presos. Só um cartaz branco. Ou balões brancos também. Teve gente fazendo com coração. É um puta símbolo clássico, né? De resistência. E tudo começou. Branco, eu não sabia. Puta ignorância, cara. Antes era uma cartolina escrito não à guerra. Aí depois eles tiraram a expressão e colocaram só asteriscos. Também já foi suficiente. Depois só o cartaz branco. Depois outras formas. Tem até um vídeo curioso de uma moça que fala, você vai ver em quantos segundos eu vou ser presa fazendo isso. Abre o cartaz, dá 10 segundos. Tá bom, é isso aí. Cara, bizarro. E isso é business as usual. Não ache que isso é novidade na Rússia. Isso é assim desde a era dos czares. Mas é isso que eu queria saber. Eu botei isso porque eu queria saber. Cara, isso não deteriora a opinião pública dentro da Rússia em relação a ele? E isso não tem um impacto direto lá na frente? Um ponto interessante, pra gente tentar entender como é que é a questão da opinião pública na Rússia. A galera que é mais velha, que tem, sei lá, a idade do Putin, acho que ele tem uns 60 e poucos anos, viu a derrocada da União Soviética. Então também, assim, por um lado, se sentiu humilhada
naquele período e da maneira com que foi redesenhado o mundo, a derrota, perder território, etc e tal. Do mesmo jeito que dá para fazer um paralelo com a Alemanha. Esses caras estão com quantos No anos período hoje? entre guerras. No período do Tratado de Versalhes. Porque a Alemanha saiu destruída, saiu humilhada. Ela teve que, enfim, até os ingleses consideravam muito duras as medidas que foram aplicadas à Alemanha. A Alemanha ficou nesse período aí entre guerras. Enfim, lá no Reino de Weimar foi terrível para eles. Então isso até ajudou a sensibilizar e a ter o nacionalismo de maneira tão radicalizada. Obviamente que não justifica, mas da maneira que teve lá. Então na Rússia também tem um pouco desse aspecto, né? De principalmente quem tem ali mais a idade do Putin, etc. As pessoas mais jovens são a maioria que está protestando, porque não entende isso, não tem enfim... Vive num mundo conectado, né? Tá vendo? Exatamente, tá também tenta ver outras coisas, né? A maioria lá usa VPN para poder ter acesso às redes sociais e saber o que está rolando no mundo. Agora, um sujeito que vive mais afastado ali, na Rússia, só tem acesso à televisão estatal, só tem a propaganda do governo, entendeu? Cara, ó que legal, só um detalhe que ele falou isso e me veio na cabeça, que assim, essa galera que teoricamente apoia, que sofreu com a queda da União Soviética, esses caras estão com quase 70 anos de idade. A expectativa de vida na Rússia é em torno de 65 anos. Será que esse não era o único momento que o Putin podia fazer isso? Porque se você espera um pouco, esses caras vão pro saco. Estão morrendo em massa. Quem que vai apoiar ele internamente? E não só morrendo em massa, mas esses caras sabem mexer com o war, né? Como é que fala? As máquinas de guerra, entre aspas. Eles têm esse conhecimento. Só que isso está acabando. Porque isso não foi reposto. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Eu acho que é um momento também, eu acho que o Putin está aproveitando. É aquela questão, ou vai ou racha. Acho que é um sistema, cara, é tão unificado que é difícil pra gente imaginar, né, cara? Porque, tipo, o Putin, ele tem todo o sistema de informação, de aparato, de repressão. Só para lembrar que os oligarcas. Ele controla o exército pelos mercenários. É uma grande máfia a Rússia. Né? Lá em cima é uma oligarquia mafiosa. A gente não consegue imaginar, né, cara, como é que é esse nível de concentralização. O meu ponto é... o Putin pode morrer envenenado daqui 2 meses. Vai ter um pré-Putin, né, que vai se tornar um Putin para defender essa estrutura de poder, né, cara? Porque, quer pancada maior do que a queda do muro? Sim. E tal, os caras se fragmentaram, né, se construíram uma outra forma de atuação política, né, e se redesenharam a ponto de o Putin querer restituir, quer dizer, esse período da queda até essa possível ou imaginária delirante restituição que passa na cabeça do Putin, é um período de relativo sucesso para manutenção desse regime autoritário, de espionagem e tudo mais, né? É difícil da gente daqui do extremo ocidente conseguir imaginar uma coisa dessa, né, cara? O Putin ele se tornou o cara mais poderoso do mundo, né? Até mais do que o Xi Jinping. Porque lá ele ainda, de certa maneira, ele compartilha o poder com o Partido Comunista. O Putin é um negócio muito mais centralizado na imagem dele. Né? Tanto que você vê, acho que nessa guerra ele já perdeu acho que 6, 7 generais que eram mais próximos a ele, e isso não vai mudar o interesse da Rússia. Agora, outro ponto interessante. Né? O que leva um país... o que pode motivar também um país a entrar em guerra, e isso servir até para motivar o seu próprio exército, etc. e tal. O Tucídides, no Guerra do Peloponeso, a história da Guerra do Peloponeso, ele lista 3 motivos, supostos motivos, né? Que seriam honra, medo ou interesses nacionais, por assim dizer. Então, nesse momento do Putin, ele tinha os 3 elementos ali. Ele tinha a questão dos interesses, que era desde a própria filosofia do Alexander Dugin, que também é a dele, que ele também já estava escrevendo isso há algum tempo. Tinha a questão do medo. Não estou justificando, eu discordo de todos esses argumentos. Você está fundamentando a atuação dele. O fundamento é bom. O fundamento é bom. Tinha a questão do medo, que é a questão falando, a OTAN está expandindo, está chegando aqui no meu jardim. E tinha também a questão da honra, de, assim, ainda
tem pessoas da idade dele, pessoas que viram a derrocada da União Soviética que falam, olha, putz, e não gostaram, e ainda tem aquela coisa de, vamos tentar voltar àquele passado supostamente glorioso. Então, ainda mais se tiver nazista na Ucrânia, que você pode atacar para restituir seu território e os seus irmãos que estão lá embaixo ter um pouquinho mais da cultura da Rússia, né? Então faz sentido dentro desse contexto que você está falando, né? E usando o tempo inteiro essa questão narrativa da desnazificação da Ucrânia, que também assim, é uma bobagem. Cara, enfim, tá enfrentando um presidente judeu, mas... Né? Não, mas eu fico preocupado porque eu sei que ele está justificando uma possível atuação. Então quando ele fala que, né, por exemplo, você tem arma química na Ucrânia, cara, dá até um frio na espinha, velho. Porque ele vai ter que usar meios para atacar essa arma química. Eu só queria mostrar o quanto que geopolítica é uma coisa engraçada. As armas de destruição de massa do Iraque também não existiam. Então, mentiras existem para todos os lados. Eu acho isso curiosíssimo. Você lembra? A atuação, a invasão americana do Iraque foi porque a Saddam tinha as armas de destruição em massa. Sim, se mataram ele... Cadê? Sim. Nunca houve. Sim. Nunca houve. Então, eu acho curioso porque essas mentiras existem. Só causa espécie na gente o fato do Putin estar usando mentiras da década de 40 para justificar. Não encontrou outras. Esse é o problema. Não existiriam outras plausíveis. Vamos invadir os nossos irmãos aqui. Sabe os seus primos que moram na Ucrânia? Sim. Então nós vamos lascar bala neles. Fica muito complexo. E um ponto interessante nisso que você falou é que isso afeta também o moral da própria tropa. Né? Tipo assim, o sujeito que está hoje lá na Ucrânia, defendendo a Ucrânia, ele entende o que ele está fazendo. Tem um sujeito me atacando, ele está querendo tomar o meu país, ele não acredita que meu país sequer deveria existir, e tá vindo aqui, eu tô me defendendo. Agora vai explicar isso pro militar russo. Ele vai te falar que lá tem nazista, que é uma bobagem. Se ele começar a ter acesso com mais informação, talvez ache isso uma bobagem. Não, mas o Duguinho, o Putin... não, mas lá no passado a gente foi glorioso. Isso não fecha a conta. Não fecha a conta. E por falar em conta, é por isso que boa parte do exército que está pelo menos fazendo os avanços terrestres são mercenários, né? Opa! Então, assim... Exatamente. E aquela grana que ele tinha... Que era? O próprio Zelensky, ele foi vítima de... Ele sobreviveu a 3 tentativas de assassinato. 2 eram do grupo Wagner, sim, de mercenários, e outro era do... Eu não me lembro o nome agora, mas também um grupo de mercenários da Chechênia. Sobreviveu a 3 tentativas de... Só para pegar o Wagner, que eu acho curioso para mostrar a hipocrisia geopolítica, Caio César, quem que é o líder, o homem, o expoente maior do grupo Wagner? O homem que manda na porra toda no grupo Wagner. Eu não sei o nome do freguês, mas o cara, assim, ele é um cara que é de assustar criancinhas quando aparece na TV no horário das 8, cara. É um cara, assim, com aquele aspecto, aquele cara magro, com cara de mal. Aí, assim, ele tem, cara... dizem que ele tem a foto que é pública, não parece, mas ele tem tatuada uma águia, né, bem nacionalista, assim. A águia do Terceiro Reich. Só para ficar claro, o Caio César está falando da águia não a romana, aquela imitada pelos alemães durante o Terceiro Reich. Só isso. E 2 símbolos também nacionais. Como se fossem patentes tatuados aqui no esternocleido, assim, ó. Um de cada lado, né? Escrito, o que está escrito nesse símbolo? SS. É verdade. Então, se tem um nazista nessa história, é o líder do Wagner Group. Só para lembrar a hipocrisia das coisas, nem como as coisas funcionam. Você está acusando o pessoal de ser nazista e o cara que comanda a coisa toda é de fato um nazista. E o nome Wagner faz alusão ao Richard Wagner. Infelizmente mancham o nome dele. Ele e Nietzsche, né? São 2 caras que gostam de associar o nazismo de uma forma indevida, na minha opinião, mas tudo bem. Sem dúvida. Tudo bem. E se você também pegar a hipocrisia, se a gente trazer para o Brasil, para comparar com o Brasil, aqui a gente teve desde as esquerdas do PT tentando dizer que não, veja bem, a invasão é uma questão complexa. Eu vi os caras falando que não tava bombardeando. É uma questão complexa, não tá acontecendo. É fruto da expansão do imperialismo norte-americano. Não, veja bem. E do outro lado você também tem o Bolsonaro, que
fez a mesma narrativa daqueles que querem atacar a Ucrânia, que é tentar desmerecer os Zelensky falando, o humorista aí, não sei o quê. Falou a mesma coisa. Né? Então aqui a gente tem a extrema-direita do Bolsonaro e a extrema-esquerda do PT falando praticamente na mesma linha, nessa mesma questão geopolítica. A desculpa dele é por causa dos fertilizantes. Cola? Não faz nenhum sentido. Primeiro porque a própria ministra da Agricultura já disse que, enfim, tá buscando outras formas de tentar reaver essa questão dos fertilizantes, negociações com o Canadá. Então isso já não cola. A viagem dele lá naquele momento, não vou entrar nesse ponto. Acho que já estava marcado, ele foi. Poderia ter dado uma passada na Ucrânia também. Poderia ter ido na Ucrânia depois, claro. Poderia ter falado que vai passar por uma outra cirurgia e não pode ir pra viagem. Tem várias desculpas. O que ele não poderia fazer de maneira nenhuma é dizer, nós somos solidários à Rússia. Isso. Solidários ao quê? Nós, né? Ao quê? Ao que estava acontecendo que ele é solidário? Mas que caralho, você não foi imposto, não paga a porra do Itamaraty? O problema não é o Itamaraty. O Itamaraty ainda deixa esse boçal, imbecil, fuder desse jeito. Porque tudo bem, a gente vive numa república de banana e o cara fala o que ele dá na veneta porque ele é o presidente do Brasil. Mas, cara, quantos brasileiros... Né? Então, assim... O Itamaraty ainda é um órgão que, assim, ele tá um pouco livre dessas influências ideológicas. Tem até uma questão que chama o insulamento burocrático do Itamaraty, que é o que tem lá. Que lá tem profissionais realmente técnicos, enfim, passaram de carreira e que seguiam pelos princípios básicos da diplomacia brasileira. Sim. Que era o que a gente deveria estar defendendo nesse caso. Que, olha, não é a questão de estar de um lado ou de outro, é a questão que a gente defende a soberania dos estados. A partir do momento que uma soberania do estado ali, da Ucrânia no caso, foi totalmente invadida, foi totalmente violada, cabe a gente defender este princípio. E este princípio, obviamente, condena o que a Rússia está fazendo. Sabe o que eu achei engraçado? Você alegou, né? Não, eu vi isso. Nós vamos deixar fertilizante na mesa. E eu pensei, os outros países estão deixando petróleo. Do que vocês estão falando, Jesus? Deixando Porsches. Parece, dá até para parecer que o fertilizante é mais importante que petróleo. Entende? É tão falsa. É tão patentemente falsa a narrativa do petróleo. E os caras estão deixando petróleo. O que se usa mais na economia? Fertilizante ou petróleo? Ainda que nosso commodity seja agro. É um absurdo. É um absurdo. É uma falácia. É uma mentira descarada falar isso. Ele foi antes, ele podia ter cancelado. Ele voluntariamente ele foi de coturno. É o primeiro presidente que foi visitar ele, de terno e de coturno. Então, claramente, ele se sentiu afeito ao encontro com o cara que ele veio afim. Né? Sim. E também que é uma outra mentira de campanha. Que o Bolsonaro fez a campanha inteira falando que nossa política externa seria guiada de maneira não ideológica, seria pragmática, portanto, nós negociaríamos com o mundo inteiro. Só que o que a gente viu desde que ele assumiu? Primeiro, ele só se conectou com outros líderes da tal extrema-direita ao redor do mundo. Ele só foi lá falar... Orbán. Ele foi lá falar com o Orbán. Ele só ia lá na Itália quando tava o Matteo Salvini, que depois saiu. Ele não foi lá na Itália depois que o Salvini saiu. O Bin Salman ainda vem pro Brasil, porque ele tava pra vir pro Brasil, da Arábia Saudita. Também ainda tem. Outro, o cara mandou matar o repórter, lá, o Khashoggi, bizarramente. Então ele só... gambá cheira gambá, boi preto conhece boi preto. É isso que acontece. Exatamente. E aí, pra ele se aproximar... O Putin também era um cara que tinha boa relação com esses líderes de extrema-direita, mas não porque ele é de direita ou porque alguma coisa do tipo, isso não tem nada a ver, mas porque esse tipo de líder tem uma postura autoritária e de isolacionismo. Sim. Né? Então, tipo assim, não liga para outras questões que estejam acontecendo ao redor. E justamente por isso ele se aproximava deles. E como também ele se aproxima do Bolsonaro. Porque a nossa postura da diplomacia brasileira hoje... a gente não sabe qual que é com relação ao conflito. Porque a gente vota de uma maneira nas assembleias internacionais e o presidente fala outra coisa. Então, assim, a gente não sabe se o nosso país oficialmente condena o que está acontecendo lá ou se é neutro. O cara passa
2 anos, 3 anos, sei lá, lambendo o saco do Trump e tal, e não sei o quê. E parte do problema do isolacionismo que a gente vive com os Estados Unidos hoje é em função desse tipo de postura política. Exato. Né? Exato. Então, assim, ele não teve a hombridade, ele esqueceu toda a nação brasileira e a relação que o Brasil tem com os Estados Unidos, e ele não deu parabéns para o presidente dos Estados Unidos. Né? Por quê? Porque para ele é mais importante né, a figura né, pessoal, personalíssimo. Né? Chegou um momento que os países que não tinham parabenizado a vitória do Biden eram o Brasil, Cuba, sei lá, Nicarágua, Venezuela. Só ditador. Exatamente. Então, a gente no final... Né? A gente fez um discurso, ele fez um discurso na campanha de que era justamente pra gente parar de ficar ao lado dessas pessoas, que não era mais pra gente ser anão diplomático, etc e tal. E no final do dia, tá lá com o Putin. A gente tá votando com quem? Quem que votou contra essa questão da invasão na Ucrânia? Só esses países. Só esses países. China, a China ficou neutra ainda. Foi Bielorrússia, foi a Nicarágua, Venezuela, Cuba. Nem a Venezuela votou porque era o Guaidó. Nem a Venezuela votou porque era o Guaidó que representava e não o Maduro. Então, tipo assim, a gente passou a se unir. No final das contas, no final do dia, a gente tá votando junto com essa mesma turma que ele dizia que era pra gente se afastar. E eu acho uma coisa, eu queria voltar um pouquinho na questão do fertilizante, que me tocou uma coisa muito interessante. Quando a gente estava conversando em casa outro dia, nós três, a gente falou, olha, tem questão do fertilizante, que realmente, se não me engano, 70%, 80% do fertilizante, de fato, é importado da Rússia. E pra gente é uma commodity muito importante, porque agro é tudo nesse país, de fato. Pelo menos do ponto de vista de balança comercial, não há dúvida. Embora a gente também exporte avião. O ponto numa questão geopolítica, você espera do líder da nação que fala assim, olha, estamos em conflito, não vamos receber água, então vamos fazer o seguinte, aonde nós podemos produzir esse commodity importante para a nossa nação? Então, existiria a necessidade de uma política nacional de falar assim, vamos ficar independentes. Isso é geopolítica. Eu quero ficar independente de outras nações para não ficar ao sabor do vento. Que é o que a Alemanha está discutindo agora. É o que a Alemanha está discutindo agora. Outro ponto que perfeito. Unindo o isso encanamento de gás lá da Alemanha. Unindo isso com o que você falou agora, com o que eu tinha falado, que esses momentos de guerra, de conflito, geram uma espécie de um nacionalismo, de uma união. Olha a união que está acontecendo na Alemanha. O Partido Verde está defendendo que se tenha, usinas lá de nucleares. Leva o Green. Justamente para tentar compensar essa questão da... Isso é geopolítica. Você citou Tucídides sapientissimamente, e as palavras em grego são kerdos, que é interesse, phobos, que é medo, e doxa, que é a opinião das outras pessoas, ou a honra que você tem perante as outras pessoas. Eu acho interessante porque a geopolítica, nessa questão de interesse nacional, é isso que faz. Qual que é o interesse da nossa nação? O interesse da nossa nação é ficar dependente da Rússia, então vamos produzir aqui. E em vez da gente se preocupar, então, se é importante, se isso realmente é um marco fundamental, vamos discutir no parlamento como é que a gente faz isso. Em nenhum momento isso tomou a ponteira, a primazia. Porque é uma falácia, é uma mentira, não é verdade? Exatamente. Nós temos uma puta reserva de potássio para fazer fertilizante, se eu não me engano é no Acre, que a gente estava vendo. Só que aí existe uma coisa chamada Estado, que impede o cara de conseguir ir lá, não digo o cara, né? A concorrência de empresas, de N coisas para conseguir extrair isso. Mas é que lá no Acre, o Brasil, o interesse nacional tem algo muito mais específico, como, por exemplo, a nossa estatal de camisinha que fica lá, né? Ah, então, beleza. É uma questão... super Mas sabe qual que é o BO ali? É porque é reserva indígena. É o Caetano Veloso. Por isso que também estão... Mas onde tem valor, tem reserva indígena em cima, velho. Onde tem reserva de coisa de valor, tem uma reserva indígena em cima. Exatamente. Isso não é coincidência. Não, concordo, mas você vê como atrasa. Mas eu entendi. A gente tem uma postura muito libertária, que a gente gosta de discutir Mises, Rothbard, Hayek. Então a gente tem uma postura muito libertária, por isso que tem tudo a ver a nossa conversa aqui. Mas eu entendo que em momentos de guerra, esse talvez seja o único momento onde o Estado tem toda a função. Porque aí o Estado, nesse momento de guerra, eu falo, o Estado é indutor de não desenvolvimento, é indutor da guerra. Ele é fundamental, ele é instrumental para isso. Esse seria o momento que o Estado falaria assim, precisamos... Como foi a Companhia Siderúrgica Nacional, a CNS, foi criada durante o governo de Getúlio Vargas por conta da Segunda Guerra Mundial. Então existem momentos onde o Estado fala assim, agora precisa de uma concatenação estatal para produzir isso. O que eu me queixo justamente é que não porque, se faz. porque
Quando você está em um período militar, você é totalmente outra situação. Lá na Ucrânia está sob a lei marcial. Então, justamente, começa a ter medidas que, olha, se fosse numa democracia, você fala, meu, isso aí é autoritário pra cacete. Só que na situação em que eles estão envolvidos, né, justamente para você tentar resistir, vencer o seu oponente, aquelas medidas são justificáveis. Não, justo, beleza, estado de guerra. Exato. Sem problema Esse é nenhum. o momento que o Estado faz algum sentido. Não, perfeito. É eu breve. não quis dizer isso. O que eu quis dizer é o seguinte. Até porque são eles que entraram, né? É ele que comprou, ele que assinou. Declaramos guerra. O que eu quis dizer é o seguinte, a burocracia estatal e esse monte de leis impedindo as coisas fazem uma influência geopolítica porque você não deixa Sem dúvida. os players empresariais, individuais, irem atrás disso e tornar o Brasil, de certa forma, independente desse ponto de vista. É isso que eu quis dizer. É óbvio que nesse momento de guerra, até para um libertário como eu, vocês não são tanto, eu sou um pouco mais, eu entendo que Ele é existe um anarcocapitalista. Não, Ele não falou sou, que é não libertário. Isso é anarcocapitalismo. Não. Eu acho que existe um papel. Veja bem. Eu só digo que essa interferência durante esses últimos 70, 80 anos, aí desde a República, do golpe da República lá de 89, toda essa interferência estatal que leva a esse ponto de você ter uma das maiores reservas de potássio e fósforo no mundo e você não conseguir explorá-las. É isso que eu quis dizer. Fato. No momento de guerra, é óbvio que tem que ter um papel, não tenho a menor dúvida. Eu queria só voltar numa coisa aqui. Cara, antes, deixa eu só Vai lá. pôr uma provocação aqui. Eu queria ouvir a opinião de vocês, que é só uma polêmica. Vocês não acham que o mundo, ele, não é que piorou, ele tá só voltando ao normal? Então, assim, tipo, nos últimos, sei lá, cara, desde do final da Segunda Guerra, a gente achou que o mundo ia ser um parque de diversões, né, cara? Ia ser ali, né, cara, Disney, caminhamos ali em direção a dormir abraçado com a Minnie, né? O Pato Donald, isso, e a Bela, da Bela e a Fera, tá te esperando depois ali no cantinho, né? Então, assim, todo mundo achou que ia ser isso, né? Só que isso contradiz toda a história da humanidade, né? Então, assim, será que não foi só daqui 200 anos vão falar, puta, aqueles caras são uns puta de uns deslumbrados, tem até uns malucos que não tem esperança, que chamam nihilistas e tal, e aí agora precisou ter uma guerra para dar presta atenção nos caras. O que vocês acham disso? Eu acho que faz sentido, cara. Assim, a União Europeia, né, já tá um bom tempo lá sem conflito, assim, enfim, principalmente depois da Segunda Guerra. E olha aí que a gente tá voltando hoje. A gente tá cogitando que tenha, e tá tendo conflito na fronteira da Polônia. Tipo assim, tá chegando nos países da OTAN. Então, estamos voltando aí até. Cara, isso é pra quem acha que a história evolui, né? Que a gente vai ficando melhor. Eu vi, o Renato citou aqui, ainda en passant, ele citou um livro seminal da década de 80 ou 90, se não me engano, de um cara chamado Francis Fukuyama, chamado O Fim da História. E ele fala da questão das democracias raramente fazerem guerras com a democracia. Então, a ideia é que quando houvesse... democrático. Exato. Quando houvesse uma hegemonia liberal, quando todo mundo fosse verdadeiramente liberal, não haveria motivo para isso acontecer. Descentralização total, né? Exato. E era um momento de um otimismo filosófico, né? Tudo vai bem até a hora que voltamos ao normal. Voltamos à programação normal, como disse Caio César. Estado de guerra. E se esquece. E só para lembrar que nós também estamos saindo da peste, que é outra programação normal que a gente também tinha esquecido. Então é muito louco quando a gente sai dessa hegemonia liberal, da ideia de que desses valores mais elevados, bem à moda da Revolução Francesa, esse totalitarismo do ideário humano, e a gente volta para a condição humana tal qual Tucídides prescreveu. Ele fala exatamente disso. O homem não vai mudar. Ele escreve um livro ele escreve a Guerra do Peloponeso, falando que eu estou escrevendo isso, que isso é uma posse para todos os tempos. Enquanto o homem for o que ele é, isso sempre vai acontecer. E ele está descrevendo só a guerra, são 27 anos de guerra. De 431 a.C. a 404 depois de Cristo. E é isso que acontece. Desculpa, Caio. Não. É que você estava falando do Fukuyama, eu lembrei, cara, que ele escreveu recentemente um texto falando
acho que foi, eu acho que foi na The Economist, eu não tenho certeza. Eu sei que era uma revista econômica liberal americana, eu acho, que ele não escreve normalmente, mas ele estava falando dessa questão dos Estados Unidos enquanto contrapeso geopolítico né, não tinha nem guerra ainda, mas dessa posição expansionista, né, sino-russa, vamos chamar assim, ou russo-chinesa. E aí ele fala que, basicamente, o resumo é assim, fudeu. Né? Fudeu porque os Estados Unidos está fragmentado inteiro. Então, assim, os Estados Unidos, ele traz a ideia de um retorno da guerra de secessão. Né? Então, assim, os Estados Unidos sempre foram duas comunidades que se uniram sobre a regra da lei e sobre, né, a guisa de uma constituição, mas que, no fundo, essas tensões, elas, de alguma maneira, elas estão emergindo hoje, né, novamente, e isso torna o que os Estados Unidos sempre foi algo que não vai ser novamente. Então, assim, é sombrio, né? Quando eu vi isso daí, eu pensei, ainda, né, como argumento de defesa, eu falei, bom, o Fukuyama decretou o fim da história, né? Então tudo bem, né, cara? Mas vocês falando isso agora, eu lembrei do cara, eu falei, puta, ele pode... Mas uma dúvida perguntar. Ele diz isso por causa de uma pegada pós-moderna? Sim, exatamente. Esse a pegada cultural, cultural pós-moderna. Veja bem, exato. A derrocada que o Caio está falando. Ele disse isso no fim da história, prescrevendo uma hegemonia liberal. E é muito engraçado, porque juntando agora, tentando fazer, se dá para fazer isso, essa hegemonia liberal ela vai ser multicultural. Então, e aí fazendo o link do que seria o pós-modernismo. Isso seria o pós-modernismo encarnado. E ele está falando que não dá liga, né? Não tem como dar. Não tem como dar. E a Europa está passando, a União Europeia está passando por isso, das mais variadas formas. E também, se for pegar o Putin, uma das... Também. Das causas, vamos dizer assim, que muitas pessoas... até olham para ele com bons olhos, essa questão de combater esse pós-modernismo, outros valores, esse avanço do progressismo de alguma maneira. Sim. Mas eu queria até colocar aí, já que a gente chegou nesse ponto, falar de pós-modernismo, que é algo que a gente combate muito aqui também, não do mesmo jeito que o Putin combate, teoricamente, que você está falando, mas que a gente não acha que isso vai levar a grandes coisas se a gente seguir nessa toada, né? Eu queria te perguntar em relação ao Green New Deal. Não sei se você lembra em relação os liberais, né, os democratas americanos, propondo coisas como tipo transição de 100% de energias para energias renováveis, emissão zero de carbono, garantia de emprego. Acho engraçado isso, garantia de emprego. É meio louco garantia de emprego. Renda básica universal. Isso. Orna com o Great Reset, né? Saúde universal, que me lembra a nossa Constituição, né? Saúde universal. Ensino superior de qualidade. Aumento do salário mínimo. Olha onde chega o Green New Deal. Minha pergunta é, você não acha que, por isso, se você botar ali, 100% de energia renovável, emissão zero de carbono, como que os Estados Unidos vai funcionar dessa forma, meu amigo? Me explica. Como qualquer país no mundo vai funcionar dessa forma? E, além de perguntar isso não torna os Estados Unidos refém dos países que são produtores de petróleo? Pergunta retórica, né? Eu acho engraçado, né, essas questões de renda básica universal junto com um salário mínimo muito elevado, né? Tudo superlativo, só que no final das contas, o que você está discutindo ali? Nada, né? É um dinheiro fictício, é um aumento fictício que é impossível de ser cumprido, é algo pago pelo Estado sem uma maneira de ter sido financiado para isso. É o quê? Né? É uma famosa fábrica de vagabundo. Aqui tem bastante, né, cara? Como criar vagabundos, né? Dependentes do Estado e fonte de manobra política para uma estratégia futura. Cara, beleza, vocês falam isso, mas tem apelo, tá, gente? É isso que eu tô falando. Não há dúvida. É muito bonito, é legal. Nós estamos no mesmo time.
tamo junto, beleza, mas é o seguinte, isso tem apelo, tá? Isso tem apelo e você elege governador na Califórnia. Entendeu? Não. Agora, se você pegar também uma provocação, tem autores liberais que defendem, por exemplo, a renda... Milton Friedman, você tá falando. A renda básica universal. E, assim, eu não consigo entender como que isso faria sentido de maneira universal. Né? Acho que, beleza, eventualmente, tal, situações como a gente teve, da pandemia, para quem precisa. Agora, universal, não consigo entender de que maneira que todo mundo... recebendo alguma coisa, como que isso daí não significaria a mesma coisa que nada, né? Eu não consigo entender, pegando o gancho do que o Renato falou, eu não consigo entender de onde a gente deslocou a discussão. Precisamos de emprego para precisamos de renda básica universal. Porque até pouco tempo atrás, os nossos avós, a discussão era jobs, era empregos. O Estado tem que ser um ente que garante que haja empregos, que atrapalhe o mínimo possível e seja ágil o suficiente para não atrapalhar a produção de emprego. Eu quero emprego, não quero renda. Eu não entendi de onde que houve essa disposição de passar de um item para o outro. Acho curiosíssimo. Por isso que tem apelo. Através do patrimonialismo e de isso gerar... Sabe que quando Roma estava em decadência, isso não sou eu que falo, vários, o Edward Gibbon é o que fala isso. Quando ele estava em decadência, para apaziguar a plebs urbana, o que ela fazia? Pão e circo. Pão e circo, meu amigo. Mas estamos em guerra, tá tudo ruim, mas enquanto tiver pão e circo, nós está de boas. Não é novidade nenhuma aí. Cancela o Danilo Gentili. Cancela que vai dar pau. Vamos chegar nisso depois. Vou fazer uma pergunta direta. Quem que vai ganhar a guerra? Uma pergunta direta e fácil, né? Mas entendi. Porque ganhar é uma coisa difícil de definir. É difícil, porque... Eu digo, pensando em Ocidente versus Rússia, tá? Eu não sei, será que seria uma vitória do Ocidente se a Ucrânia de alguma maneira se rendesse e abdicasse daqueles territórios que já são pró-russos? E ficasse por isso mesmo? Um cessar-fogo assim seria visto como vitória? Ou a vitória seria só se eles retirassem absolutamente todas as tropas russas do seu território e entrassem na OTAN e entrassem na União Europeia? Difícil dizer. É verdade. Até a vitória é relativa. Então, mas nesse caso... Mas a moral não é. Exato. Te falaria até porque está lutando uma guerra de resistência. A Ucrânia não declarou guerra. Foi declaração. Então, por exemplo, para a Ucrânia vencer é simplesmente não ser obliterada. Eles já seriam vencer. O que bota a ideia de vitória em xeque. Exato. Eu arriscaria dizer que a Rússia vai ter uma vitória. A Rússia vai ganhar no sentido bélico. Sim. Não tem como não ganhar. Mas vai ser uma vitória de pirro. Vai ganhar e o preço vai ser tão caro que era melhor não ter entrado nessa brincadeira. Eu arriscaria dizer isso. Tem uma coisa também de quando você não, né? Quando os estados entram em guerra, que é o ponto de você não tá fazendo uma conta simples ali, olha, eu vou ganhar isso, então eu vou tentar maximizar ali o meu ganho. Não, é o contrário. A lógica da guerra é o contrário. Assim, é o quanto eu tô disposto a perder, o quanto eu tô disposto a abrir mão para eventualmente conquistar aquilo. Então, também tem esse ponto, né? Ele pode no final achar, olha, abrir mão de tudo isso, mas era isso que eu queria, então... E tem também, né, o que vai acontecer de fato e o que os livros vão contar, né? Então é difícil, né, prever quem vai ganhar a guerra. Por exemplo, se o Putin ele retira as tropas e diz que eu quero só que reconheçam a independência dos estados, isso é uma vitória para ele poder vender para dentro da Rússia. Isso é um tipo de Essa vitória ele vai ter. E se o Zelensky consegue, foda-se, tudo bem, a gente reconhece. Só que agora a gente vai entrar para a OTAN também, também é uma vitória do Zelensky. Então é aquele grau de salto com vara, né? O lá da Olimpíadas, os dois ganham, todo mundo diz que ele entrar para a OTAN já é quase impossível. Eu só diria isso. Mas eu só diria isso. Sim, mas eu entendi, ele de alguma maneira... Cada um a sua vitória. Ou eventualmente fazer parte de algum outro tratado com alguns outros países da Europa. Acho que até chamaram ele para participar de um tratado que tem entre a Lituânia e aqueles 3 países ali em cima. Letônia, Estônia. Exatamente, Letônia, Lituânia e Estônia. Não sei, eventualmente fazer parte de algum acordo desse. Talvez a da União Europeia fazer algum acordo. Não sei. Ela volta para a condição de buffer zone.
Ela tem que ser um buffer zone. Não há como ser diferente. E essa é a vitória do Putin. Que vai ter que existir. A vitória do ponto de vista bélico. E outra... A batalha, né? A batalha. Eu só me atendo a isso. Não se financeiramente ou geopoliticamente. Isso vai sair estrondosamente caro. E um ponto interessante disso daí, eu até falei muito no meu Instagram, tipo, antes disso, ano passado, que eram essas outras regiões consideradas buffer zones, etc., que deveriam... ou que ficam ali, de alguma maneira, sob a égide russa. Ano passado, teve 2 grandes crises que a Rússia entrou e tomou conta. Uma foi a da Bielorrússia, mandando imigrantes para a Polônia, e a Polônia falando, não vou aceitar. E ficou mais de 15, 20 mil pessoas entre a fronteira da Bielorrússia e da Polônia, né? Justamente pelo Putin tentar de alguma maneira provocar ali, né? Falar com o Lukashenko, isso, através do Lukashenko. E agora depois teve a do Cazaquistão, que as revoltas populares derrubaram um governo que já estava lá há mais de 20 e poucos anos. Enfim, a Rússia entrou no meio, mandou tropas para garantir a manutenção do governo, porque é um governo alinhado. Então, tipo assim, tudo que tá ali em volta dela, ela entrou de alguma maneira para fazer alguma coisa. Com a questão da Crimeia, foi uma anexação. Com a questão do Cazaquistão, foi o envio de tropas para manutenção do governo. Com a da Bielorrússia, foi uma tentativa de provocação com envio de imigrantes para tentar balancear a União Europeia e toda a questão de crise migratória. Agora, com a da Ucrânia, foi guerra mesmo, foi invasão e ponto. Então, tipo... Você vê que o que eu acho interessantíssimo disso que você falou, é que a ideia de esfera de influência nunca morreu para a Rússia nesse sentido. Toda essa zona é uma esfera de influência russa. E é isso que me pareceu inadmissível para ele no sentido da Ucrânia. Não só é o conduíte de todo o gás que vai para a Europa, como é um Estado cliente, como tem um puppet na presidência, que era o Yanukovych, que foi deposto por um golpe. Então, tudo isso era esfera de influência russa. Minha pergunta é, precisava a OTAN agora entrar nessa celeuma, em vez da... E aí, a meu ver, seria justo pivotar para a Ásia? Era para colocar tudo quanto é recurso na Ásia. Essa guerra não é um desserviço ao Ocidente no sentido de gastos de tropas, dinheiro, esforço, crédito geopolítico. A gente já está gastando com a China, que no momento está gastando 0 com isso tudo. Está podendo sentar, fazer uma pipoquinha, sentar na primeira fileira e ver o que está acontecendo. E é salutar que ela faça isso. É para ela fazer isso mesmo. O conflito não é dela. Sim. O conflito é da OTAN com a Rússia. Ponto final. Muita gente perguntava, mas o que a China vai fazer? Não sei o que. Eu falo, não vai fazer nada, vai olhar. Ah, não, mas sobrevoou Taiwan. Isso, assim, acontece há anos. Né? Inclusive da própria Rússia, de sobrevoar outros países, até da Moldávia, eventualmente até a Polônia, né? Uma espécie de provocação que eles fazem ali com os escandinavos, com os Balcãs, e a China também faz muito isso. Agora, se precisava ter sido feito nesse momento, precisava a Rússia ter anexado a Crimeia em 2014. Então, mas eu vou te falar que tem a base de Sebastopol, é a única base naval que garante acesso da Rússia ao Mediterrâneo. E aquela base existe desde Dostoiévski que esteve lá na Guerra da Crimeia. Então aquilo é visto como um potentorado russo há muito tempo. Só nominalmente. É por isso que eu entendo a discussão que ele fala, a Ucrânia nunca foi Ucrânia, a Ucrânia era da União Soviética. Porque partes da Ucrânia sempre foram vistas como russa. Talvez a Crimeia seja a apoteose disso tudo. Mas isso tudo na cabeça dele, lógico. Sim. A Ucrânia é um Estado-nação. Porque que nem a gente se levar este argumento dele como se fosse verdade, todo o redesenho que teve pós-Segunda Guerra não deveria existir. Não é mesmo? Ou até depois da Primeira Guerra. Não, você pega o Império Austro-Húngaro. Chega um português maluco aqui e fala, mano, aqui é nós, aqui você é um pedaço nosso. É até complicado. Mas o Império Austro-Húngaro, quando foi reduzido a pó. E os países ali? Politicamente, a Rússia, a Ucrânia e a Bielorrússia continuam fazendo parte do mesmo escopo político. E é isso que eu entendo. E lá o conchavo político deles é de uma forma que a gente não entende, porque o Brasil nunca foi expansionista nesse ponto. E aí eu estou completamente de acordo com você. A gente nunca precisou botar um puppet nosso no Paraguai. Mas teríamos feito isso
numa Se outra... precisasse. Se precisasse. Naquela situação no pós-guerra, eles de fato ganharam a guerra, eles tomaram esses territórios na expansão do do Exército Vermelho. Eles expandiram e colocaram até Berlim Ocidental, até Berlim Oriental, né, a República Democrática lá. Então, era deles isso, porque eles tomaram. E a Ucrânia até então, o laço político era russo, né? Enfim. Excelente, tá maravilhosa a conversa, mas... De novo, ele tem essa mania besta, né, Ele Camarão? faz isso toda Vou hora, velho. ter que encerrar aqui por hoje. Quero agradecer, meus amigos. Renato, muito obrigado por ter vindo Obrigado, aí, por eu. ter batido papo com a gente. Porra, baita conhecimento de geopolítica e você tem um puta de um currículo animal, apesar de ter 27 anos, é um garoto aí. Porra, cara. Mas, Um cara, menino! um menino. Mas, cara, você tá... putz, Genial. Foi muito, muito legal te receber. Queria te agradecer por ter vindo aqui. Obrigado, Caio. que Obrigado, isso. A conversa Camara. foi boa aí. Obrigado mesmo. Valeu. Bom falar com gente que tem cérebro aí, inteligente. Foi muito legal. A gente que agradece. Galera, até a próxima. Boa noite. Galera, @BeyondTheCavePDC. Segue nós. Valeu! Tchau. Abraço.